Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus nesse primeiro dia de junho de 2025. E a gente vai continuar as nossas meditações no livro de Jó. Hoje é o capítulo 39. E o nosso versículo de trabalho será o versículo 17, que diz assim: porque Deus o privou de sabedoria e não lhe repartiu o entendimento. Ontem eu havia comentado que falar sobre o livro de Jó era complexo, mas falar sobre as respostas que Deus dá a Jó, as respostas que na verdade não são respostas, ou seja, tentar interpretar, tentar compreender a mensagem de Deus, trazendo aqui para Jó. Se para Jó era difícil, para mim é muito mais complexo ainda. Deus, ele começou ontem sobre a criação da terra, né? Ele passou pelo de ontem por várias coisas, e no final ele terminou falando sobre os animais, né? Quando ele diz assim, os leões, os corvos, sobre ter o que comer. E aí ele volta no capítulo 39, nessa sequência não de resposta, mas de perguntas, de indagações, ou seja, que vai aprisionando Jó, que vai encurralando Jó. As dificuldades para se apresentar a resposta é imensa, porque a sabedoria de Deus ela é imensurável. E Deus, de alguma forma, tem que reduzir, vamos dizer assim, reduzir a sua forma de se expressar, a sua capacidade de, vamos dizer assim, de argumento, que é para que possa tentar colocar na cabecinha de Jó. E na minha aqui nem se fala, né, das dificuldades. E quando a gente vê, Deus começa a trabalhar sobre vários animais. O primeiro animal aqui que ele fala, de cara, ele fala sobre o versículo 1 do capítulo 39, ele diz assim: sabes todo o tempo em que as cabras montesas têm os filhos, ou considera as dores das selvas? Ele começa a apresentar sobre características dos animais. Se Jó ele é possível entender sobre as características dos animais, como é que elas dão cria, como é que elas definem o tempo do seu parto, né? E como é que, em que momento os filhos eles estão preparados para sair delas. Ele, na verdade, ele vai fazer, por exemplo, as indagações de Jó, às vezes num nível de compreensão, porque nem sempre nós somos diferentes. É possível que seres humanos específicos, esse tipo de perguntas sendo direcionadas, eles tenham capacidade, pela vivência, pelo trato, pelo lidar com aqueles animais especificamente, né? Eles possam ter capacidade de responder perguntas pontuais sobre aquilo, porque a experiência, a vida, a intimidade, é como eles lidam no seu dia a dia. Mas muito certamente, aqui, apesar de alguns animais fazerem, por exemplo, parte da vivência, da nossa vivência, às vezes eles estão num caminho um pouco distante. Não que seja exatamente o caso de Jó. Outro aqui, ele fala sobre o jumento montês, um animal forte, um animal que ele chama aqui, inclusive, de animal bravo, né? Ele fala que esse animal, ele era muito, vamos dizer assim, ele era difícil de ser domado, era um animal... ele era um animal que, por exemplo, a sua força, a sua resistência, a sua selvageria era muito, muito interessante. E ele bota assim, no versículo 8, o que descobre os montes é o seu pasto e anda buscando tudo que está verde. Um outro animal que ele fala, para se comunicar com Jó, ele fala sobre o avestruz. E o avestruz, interessante, o avestruz é uma ave que não voa, né? Ele bota assim, bate alegre as asas do avestruz que tem penas de cegonha. Mas quem conhece o avestruz, ele não voa. Ou seja, é uma ave grande, uma ave imponente, mas que bate asas, mas não consegue voar. E o interessante também do avestruz é que, conforme Deus aqui vai falando, ele diz assim, ele vai fazendo essas comparações com animais sobre o conhecimento, mas sempre trazendo com Jó, Jó no sentido de como Jó se comportaria, como ele responderia, ou se Jó era possível, por exemplo, colocar sua confiança nesses animais, como a gente pode ver, por exemplo, no versículo 12, ele diz assim: eu te fiarás dele, que te torne o que semeastes e eu recolho na tua eira. Então, ele vai falando sobre características dos animais e também vai colocando Jó, é possível fazer isso, é possível usar a força desse animal, é possível usar a velocidade. Ele vem, e o capítulo ele traz essa dura realidade, ele diz assim: porque Deus o privou de sabedoria e não lhe repartiu o entendimento. Ou seja, Jó, nesse momento, ele está cesseado de uma sabedoria que ele só poderia encontrar em Deus. Deus, ele vai continuar aqui, vai continuar trazendo outras comparações, outras perguntas, outras inferências, vai falar sobre cavalo, e ele vai concluir aqui sobre, por exemplo, o gavião. No versículo 26 ele diz assim: ou voa o gavião pela tua inteligência, estendendo as asas para o sul. Ele diz assim: Jó, tu que convive isso aí, tu tinha força, tu tinha sabedoria, tu que acha justo, tu que acha que compreende as coisas, tu que é capaz de dar as respostas, tu que já me classificou, tu que já me conceituou, tu inclusive vem dizendo que eu me calo para ti. Ele diz assim: tu é capaz de fazer com que através, tu é capaz de transferir para o gavião, fazendo com que ele possa saber que ele tem que ir para o sul, né? Por meio de ti, ele é capaz de, por exemplo, por meio da tua ordem, ele é capaz de colocar o ninho dele lá no alto para que não possa ser atacado, para que não tenha predadores. Então, o que Deus vai mostrando aqui assim: Jó, observa só, você é criação minha, esses bichos também são criações minhas.
E o que eu quero te mostrar aqui, de uma forma geral, é que todos eles, com suas características, com suas fraquezas, mas todos eles vivem sob os meus cuidados. Eles têm a sua sobrevivência como reflexo daquilo, das habilidades que eu dei para ele, de tudo aquilo que eu preparei para ele. Eu preparei um mundo perfeito, não só para ti, e eles fazem parte desse mundo. E eles também são criação minha, eles também têm meus cuidados. É só que você é um homem amado meu, você é filho, então o teu cuidado para ti é maior. Então, que você possa confiar. Se eu estou cuidando dessas criações, dessas pequenas criações, que parecem insignificantes às vezes para os teus olhos, confie que você vale muito mais. E é isso que a gente deve ter como lição para a nossa vida. Então, vai pelos animais, passando pelas criações, Deus vai mostrando para Jó, tentando colocar na cabecinha de Jó, que Jó, apesar de ele estar passando por aquilo, mas ele é importante, que Deus vai cuidar dele também, tá certo? Graças a Deus, Pai Todo-Poderoso e abençoado, que seja nossas vidas, nossas famílias, e que Deus continue nos cuidando, irmão.